Eu me chamo Larissa Coelho, sou acadêmica do 8º semestre do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Amapá e hoje vou explicar um pouquinho desse nosso trabalho que envolve a estereomatemática com o uso da trigonometria, aplicada aos megalitos da Amazônia. Mas para quem não sabe o que é esse monumento, o que seja, eu vou explicar um pouquinho todo esse surgimento desse monumento e pode explicar a finalidade do nosso projeto. Agora vocês estão acompanhando esse videozinho, que é uma representação do sítio arqueológico, tá? Inclusive ele não é de nossa autoria, a gente pegou aqui do YouTube mesmo, que foi esse belíssimo trabalho foi feito pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade FAMA, que salvou nossa vida, inclusive. Esse vídeo ele mostra todo o monumento, que é um sítio arqueológico, inclusive. Ele foi tombado como sítio arqueológico em 2006 e se localiza aqui no estado do Amapá, em uma distância aproximada de 10 quilômetros do município de Calçoene, e está às margens da estrada que liga o município de Calçoene com a comunidade do Cunani. O local ele sempre foi conhecido pelos habitantes da região e por alguns viajantes curiosos, mas a sua descoberta científica e midiática foi bem recente, como eu havia dito. 2006, e se deve a dois pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o IEPA. Um beijo aí para a galera do IEPA que está acompanhando a gente. Esses pesquisadores eles estavam em plena campanha de escavação e tinham o objetivo de encontrar jazidas de granito. E em decorrência disso, acabaram descobrindo esse alinhamento circular de cerca de 100 menires de granitos plantados e deitados no cume de uma verde colina, que hoje é o intitulado Megalitos da Amazônia, ou o famoso Stonehenge. Stonehenge porque, para quem não toma como referência aquele Stonehenge da Inglaterra, os famosos Stonehenge da Inglaterra. Então a gente toma como referência aqui os nossos da Amazônia mesmo. Esse sítio arqueológico de Calçoene não tem todo o reconhecimento do Stonehenge da Inglaterra, mas não deixa de ser tão importante quanto. Esse círculo de pedras ele mede cerca de 30 metros de diâmetro e é construído por aproximadamente 100 blocos de granito, dos quais o mais alto atinge 3 metros. Esse monumento ele dá a impressão de ter sido arruinado, desgastado pela ação do tempo e de elementos. Inúmeras das pedras estão no chão e alguns blocos de granito aparecem agrupados como dominó, pronto para desmoronar, como vocês estão vendo aí. Esse grupinho de pedras aí. Parece pedrinhas, mas são grandes pedras. Os arqueólogos, inclusive, explicam que a maioria das pedras foram talhadas e depois instaladas de forma cuidadosa, na mesma posição em que se encontram hoje. Alguns blocos, deitados no solo, nunca estiveram de pé. Olha. E a maior parte dos sítios megalíticos desse tipo dá margem a diversas interpretações. A de um possível observatório astronômico parece ser a mais recorrente, inclusive. Entretanto, nada nunca foi provado para apoiar essa hipótese, nem descartá-la totalmente. Os megalitos da Amazônia guardam sua parte de mistério e o seu convite para futuras pesquisas. Olha aí, gente, da estereomatemática. Isso foi um pouco da minha explicação sobre os megalitos da Amazônia. Espero ter tirado as dúvidas. E se eu não tirei, desculpa, gente. É porque um pouco nervosa. A partir daí dessa história dos megalitos, nós pensamos, eu e o grupo, pensamos em desenvolver estratégias de ensino por meio da trigonometria, por meio dos megalitos, aliás, para ajudar o ensino da trigonometria. Porque no segundo ano do ensino médio, quando os alunos estão calculando a questão de
círculo trigonométrico, razões trigonométricas e tudo mais, resolvendo atividades como cálculo de altura, de ângulo, cálculo ângulo de determinada sombra e ângulo de ou altura de determinada sombra e tudo mais, teorema de Pitágoras, né? E a gente pensou, né, nessa estratégia de, além de levar um pouquinho da história dos megalitos para esses alunos, que muitos aqui no estado nem têm conhecimento desse sítio arqueológico que nós temos, levar um pouco dessa cultura, todo esse contexto cultural aqui do estado, junto da matemática, né, trazer um pouco e aplicar a trigonometria dentro desses megalitos para esses alunos. E a partir daí nós desenvolvemos dois materiais, que foi as maquetes. Nós desenvolvemos as maquetes baseadas nas pedras. Essas maquetes que vai aparecer aqui, agora na imagem. Essa maquete a gente desenvolveu para levar para dentro da sala de aula para os alunos terem uma representação melhor. Além de desenvolver também, confeccionar, aliás, o nosso famoso livro animado, que é esse agora dessa imagem, estando mostrando esse livro animado, que a gente mesmo confeccionou, toda a história dos megalitos, todo o contextinho histórico em forma bem ilustrativo, né? Aí conta um pouquinho de alguns fatos que tivemos recentes dos megalitos, as imagens, aí no meio tem as pedras, a gente abre, tem os megalitos saem, né, meio que 3D aí que a gente tentou fazer, e depois vem toda a inclusão da trigonometria aplicada a essas pedras. Lembra lá que eu falei que tem muitas explicações astronômicas dentro do contexto dessas pedras? Pois é, a gente usou um pouquinho também dessa curiosidade das pedras, no meio envolvendo a astronomia, para explicar a questão do solstício, equinócio, solstício de verão e solstício de inverno, né? A gente levou no final também um pouquinho dessas descobertas e como deve ser aplicado por meio dessa pedra. Não que isso seja cientificamente comprovado, não, mas a gente levou essa ideia para eles, foi bem interessante. Agora vai estar passando um pouco da nossa experiência, né? A gente explicando, mostrando os livros aí para os alunos que adoraram, inclusive. A gente aplicou numa escola num bairro bem periférico aqui do estado, uma escola pública, e foi bem interessante porque os alunos adoraram, abraçaram muito a nossa ideia, eles prestaram bastante atenção. A aplicação desse projeto a gente levou 2 dias para aplicar, né? O primeiro dia foi explicando todo esse contexto histórico. Levamos o livro animado para chamar a atenção deles e fizemos uma explanação também depois do conteúdo de trigonometria, razões trigonométricas, toda a questão do círculo trigonométrico, e a partir daí a gente fez a demonstração do seno, cosseno e tangente para eles, né, em cima desse círculo trigonométrico, para só depois trabalhar as questões, aquelas questões que a gente já está bem familiarizado, como calcule a sombra de determinado prédio. Desde o contexto de calcular sombra e ângulo, pois foi essa a nossa estratégia com os megalitos. Como os alunos já estavam acostumados com todo esse contexto histórico, já conheceram os megalitos no primeiro dia, no segundo dia a gente levou questões para eles baseadas no megalitos. Como está mostrando essas imagens agora, aqui é um pouquinho do que a gente desenvolveu, né? A gente pegou imagem da internet mesmo, dos megalitos, aí a gente fez esses desenhos de ângulozinhos, e a partir daí cada imagem foi uma questão contextualizada dentro das pedras para eles fazerem os cálculos dos ângulos e da altura de determinada pedra, como vocês estão vendo. A gente mesmo pensou, né, na atividade, tiramos aquela questão básica do livro, a gente só contextualizou para dentro da situação dos megalitos, para eles entenderem, né, que
fazer essa comparação mesmo. E aí a gente pegou as medidas exatas das pedras para poder trabalhar, para eles terem noção do tamanho das pedras, do quão alto é. E aí também no segundo dia a gente levou a maquete que a gente desenvolveu com papelão. Vocês estão vendo, é um papelão bem durinho que a gente pintou e desenvolveu para levar para eles. E explicamos se eles quisessem montar também na casa deles e tudo mais. E foi uma experiência assim enriquecedora pra gente, enquanto acadêmicos, nessa jornada aí da matemática, da etnomatemática. E foi uma experiência enriquecedora, porque utilizar um pouco da história da nossa cultura, incluir a matemática nisso e fazer os alunos pegarem gosto da aula, isso não tem preço pra gente. Então, e no final dessa segunda aula, que foi um pouco das questões contextualizadas, a gente levou a explicação da aplicação do solstício do nosso equinócio, né? Que uma das pedras, essa pedra principal, dessa imagem agora vai mostrar, essa pedra pontudinha, né? Determinadas estações do ano, a gente imagina que era possível os antigos povos que habitavam essa terra podiam fazer o estudo das estações do ano através desta pedra, né? São superstições da gente, que a gente estipulou, não tem nada científico nisso, mas a gente instigou a imaginação desses alunos e hipóteses, né? Criamos hipóteses para eles em cima desse estudo. Aqui que vocês estão vendo agora a situação do equinócio, né? Solstício de verão e de inverno, as estações do ano, que estipula as estações do ano. E aí foi uma experiência, como eu disse, maravilhosa pra gente. Claro que a gente tem que explorar ainda mais esse universo, explorar. Os megalitos, eles estão aí para serem explorados, para ser estudado muito, e pode com certeza ser aplicado dentro da sala de aula. E esse foi um pouquinho do nosso trabalho com os megalitos. Espero que tenham gostado. E que quem tiver o interesse de trabalhar, né, mais com os megalitos, os nossos contatos vão estar aqui no final do vídeo, para quem quiser entrar em contato. E muito obrigada, quero agradecer todo o grupo do Vem Brasil pela oportunidade de estarmos apresentando aqui um pouquinho, falando um pouquinho da nossa experiência com esse trabalho. Muito obrigada e até a próxima! Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo, a casa por onde paro, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho e linha, que brilha quando anoitece. Na minha casa se desce mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr,